Passeio Público. O Passeio Público de Salvador, Bahia, localiza-se ao lado do Palácio da Aclamação, no bairro do Campo Grande. Foi inaugurado em 1810 pelo 8º Conde dos Arcos, Dom Marcos de Noronha e Brito, o então governador da Bahia. Ornado de flores e árvores frutíferas, transforma-se num importante espaço de lazer e local onde aconteciam grandes festas populares. O terreno foi adquirido para este fim em 1803 pelo governador da Bahia na época, Francisco da Cunha e Menezes. Na administração do governador Francisco Marques de Goés Calmon, em 1925, o passeio público foi beneficiado com ampla reforma e instalação de um parque infantil. Nas 3 décadas seguintes, abrigou importantes espaços de arte e cultura. O programa Hora da Criança, do professor Adroaldo Ribeiro Costa, a Galeria Oxum Maré, inaugurada em 1952 pelo professor Carlos Eduardo da Rocha, a Boate Manhattan e o Restaurante Pérez, em 1955, a primeira companhia teatral profissional da Bahia, Companhia Teatro dos Novos, sob a direção do professor João Augusto, em 1959. Local cedido pelo governo do estado para depois abrigar o Teatro Vila Velha, em 1964. É que a praça foi construída, não havia essa baba dentro. Então a praça foi construída para as pessoas disfrutarem. Essa praça aqui era o quintal do palácio. Entendeu? Sim, era o quintal do palácio. E quando deixou de ser palácio, que o palácio aqui era um conjunto, essa aqui, porque hoje a praça era o quintal do palácio. Tem a outra praça ali da frente, que hoje o Jardim Suspenso, ali era a Praça da Aclamação, que era a Praça do Palácio. Mais tarde você vai ter a Casa da Itália, que era o clube do palácio. Tá vendo? Clube do palácio. Depois da Casa da Itália, tinha ali umas casinhas, parecia umas casinhas de pombo, era a tesouraria do palácio. Aí descia mais um pouco, você vai chegar no quartel, que é o forte do palácio. E aí, entrando mais ali, né, depois do quartel, você vai chegar aqui nessa praça aqui do lado, onde tem a igreja aqui, né? Aí do lado ali. Essa igreja era a parte religiosa do palácio. Pronto. Se desfez do palácio, aqui virou praça, doaram para o povo. Quem era o quintal virou praça. A praça lá, que era da aclamação, caiu, virou Jardim Suspenso. O Jardim Suspenso sabe o que é, né? Sim. É a queda, né? Ele virou Jardim Suspenso. A Casa da Itália, que era o clube, virou embaixada italiana. Hoje aí é uma embaixada italiana. E na frente tem um restaurante que é muito grande ali, né? O quartel virou o comando do estado da Bahia e a igreja está ali. Essa rua que é aí na frente, começando da Carlos Gomes aí, na entrada da Carlos Gomes, da Casa da Itália, até a entrada da Corredor da Vitória, era exclusiva do Palácio. Hoje virou uma rua da Avenida 7, uma parte da Avenida 7, que se estende até a Barra, descendo. Então, para você organizar, então não tinha que ser pensado, não foi pensado para pessoas deficientes, para pretos, foi feito era um habitat do palácio, onde vivia o governador, e o último governador foi o Momento Júnior. Agora, hoje, se for preciso, hoje se pode fazer uma reforma para beneficiar essas pessoas hoje. Após a transferência da residência dos governadores para o Palácio de Undina, o passeio público passou a ser alvo dos vândalos. Sem segurança e serviços regulares de limpeza e manutenção, as atividades artístico-culturais foram sendo desativadas.
Em 1990, o local recebe tratamento e nova reforma. Os bens foram catalogados e registrados, inclusive o acervo verde. Identificação botânica de todas as espécies vegetais, com a colocação de placas para identificar as 55 árvores ali existentes, 15 de espécies diferentes entre nativas e exóticas, todas regulares e grande parte plantada antes mesmo da inauguração da área, em 1810. O passeio público é administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Secult-BA, que também tombou e está responsável pelo Palácio da Aclamação, edificação contígua ao passeio e antiga residência dos governadores da Bahia. O complexo do passeio público, ele engloba uma série de bens, né? Ele começa no mirante do Forte de São Pedro, onde tem o obelisco de Dom João VI, e entra por dentro do passeio, passando pelo Palácio da Aclamação e pelo prédio do Teatro Vila Velha. Ainda funcionam dentro do complexo do passeio público a ABADEF, que é a Associação das Pessoas com Deficiência, né? E funciona também um outro complexo menor que a Polícia Militar está terminando de reformar, que é onde a gente vai ter um serviço de suporte ao prédio da Polícia Militar que funciona ali do lado, né? Mas também está em obra, está finalizando. Fora isso, o passeio em si tem a sua própria estrutura, né? Porque a gente tem as áreas que são chamadas de namoradeira, tem as áreas que são chamadas dos mirantes, enfim, que estão lá por dentro do passeio. Bom, o passeio público envolve a comunidade local na programação da acessibilidade em suas atividades culturais. É que a gente não pode pensar o passeio público como uma unidade. Então, não sei se vou conseguir explicar direito isso, mas assim, não é o passeio público que promove as ações. O passeio público é um lugar onde as pessoas podem promover ações. Então, o IPAC concede aquele espaço para que as pessoas possam realizar feiras, shows, eventos, e no processo de concessão a gente sugere que todos os eventos que aconteçam lá se planejem para garantir a acessibilidade no trânsito do passeio público, porque o passeio público é um lugar plano, né, mas ele é um lugar de paralelepípedos e tombado pelo patrimônio, ele não pode ter o seu calçamento completamente mudado. No entanto, a gente também sabe que existem intervenções que já podem ser feitas no patrimônio e que ainda não foram planejadas para o passeio público, que a gente quer planejar, mas elas ainda não estão dadas. Por quê? Teatro Vila Velha tem uma lógica de funcionamento, a ABADEF tem outra lógica de funcionamento e a própria Palácio da Aclamação também tem sua lógica de funcionamento. Então a gente pensa hoje, primeiro, o destino desses bens para poder planejar a utilização melhor do passeio público. Mas não tem hoje, se você for andar no passeio público, você vai ver que, embora seja plano, não tem um plano de acessibilidade instalado, né? Nem lá e nem nos outros bens que estão lá, a não ser na própria ABADEF, que funciona lá e que nos orienta, inclusive, sobre o funcionamento desse espaço, como tem que funcionar. Então, a ação de envolver a comunidade tem um pouco a ver com isso, né? E como o passeio público promove a acessibilidade para pessoas com deficiência? Hoje o passeio público não tem um plano. Basicamente a gente pode dizer que ele não promove, né? É uma autocrítica que a gente faz, é um exercício que precisa ser retomado de planejamento, de organização, que é o que a gente está fazendo agora, né? Planejar como constituir o plano de acessibilidade ali. O Vila Velha está em reforma, o Palácio da Aclamação deve ter reforma, enfim, então esses bens já serão reformados com esses planos observados, né? Quais as parcerias ou programas o passeio público tem estabelecido para promover a acessibilidade? É isso, os eventos que acontecem lá é que constroem essa parceria, porque o passeio público não é um ente, ele não é um promotor, ele recebe eventos, então a gente orienta para que esses eventos tenham um plano. E o que a gente faz mesmo é garantir lá o espaço da ABADEF e garantir que a ABADEF tenha o funcionamento dela e que promova as ações a partir daquele lugar. Então a acessibilidade lá é mais fácil, tem uma obra em curso para que o prédio da ABADEF tenha essa fluidez para acessibilidade, né? Mas o próprio passeio público não é o agente promotor. Quem seria o agente promotor no caso? É o IPAC, que é esse órgão aqui, que é o responsável por tudo e que monta esse plano que eu estou explicando aqui, né? E os agentes que ocupam o passeio público para promover eventos. A gente tem feito isso aí não só no passeio público.
né? E, como instituto, o IPAC tem feito uma mobilização, sobretudo com a Superintendência da Promoção das Pessoas com Deficiências e com a ação agora que a Conferência Estadual de Pessoas com Deficiência tem promovido. A gente está muito atento a isso, porque eles nos acompanham no plano de adequação de todos os bens para a política de acessibilidade. Então, a gente está contratando serviços para o ano de 2024 e para 2024 para todos os museus debaterem acessibilidade. Alguns já estão na construção de elevadores, como o Ferrão, que a gente já tem essa ação. A outra, nós estamos fazendo um estudo de que tipo de escadaria, por exemplo, como é que nós vamos fazer no MAN, por conta do patrimônio. Não adianta só pôr uma rampa, porque não é a rampa em si, são muitos acessos. Então, tem esse estudo de campo, e aí é a própria superintendência que nos acompanha e que vai, enfim, orientando a gente sobre como construir essa ação. E, obviamente, estabelecendo um padrão de funcionamento e de método, não só os equipamentos do IPAC, mas a reforma agora do Teatro Vila Velha, por exemplo, que vai acontecer dentro do passeio público, também prevê a ação de acessibilidade. Então, a gente vai articulando de acordo com que esse plano estratégico vá sendo montado. A gente mobiliza a sociedade que ocupa aquele espaço, né? Seja quem é o promotor dos eventos, ou seja, quem são as pessoas que são usuárias costumadas, ou que, enfim, as associações que acompanham essa política. A ABADEF eu brinco que elas são nossa fiscal em tempo integral e em tempo real, e eu acho ótimo que seja também. Então, é uma forma da gente fazer a articulação, sempre num bom diálogo, né? E traçando os planos juntos, assim. A gente vai pegando as diretrizes e vai construindo não só o plano de desenvolvimento das coisas, mas o plano de ação para implementar essas mudanças nos prédios. Hoje, além do espaço coletivo da praça, com coretos, bancos, mesas sob a sombra das árvores centenárias, cedia atualmente, além do Vila Velha, a ABADEF, Associação Baiana dos Deficientes Físicos. Meu nome é Rosângela Rodrigues, sou assistente social da Associação Baiana de Deficiência Física, fica localizada aqui dentro do passeio público, certo? Já há 43 anos, né? E a nossa dificuldade maior é a questão da acessibilidade, mesmo sendo um espaço público. Temos dificuldades em os nossos associados, principalmente os cadeirantes, estar frequentando a nossa sede, né? Por conta dos passeios, que nós não podemos mexer, né, porque é pelo IPAC e aí precisa de toda a autorização. Questão da iluminação também foi solicitada pela atual presidente, que é Silvanete Brandão. Temos um ponto de ônibus na entrada principal que dá acesso ao passeio público, que também foi solicitado pela presidente por conta da mobilidade dos nossos associados, principalmente os cadeirantes, né? Então, hoje, a nossa questão em relação aos órgãos públicos é que eles olhem mais para o passeio público, né? Olhem mais para a instituição, né? E olhem mais para as pessoas com deficiência física. Então, hoje, nós, enquanto instituição, estamos reivindicando os direitos na sociedade, principalmente nos órgãos, para que a pessoa com deficiência tenha acesso a todos os tipos de serviço, independente ele, qual for, né, principalmente a cultura. Perfeito. Que muitos deles não têm acesso à cultura, não têm acesso ao teatro, não têm acesso ao cinema, porque ainda há muito por se fazer. Então, assim, se queremos uma sociedade inclusiva, devemos também trabalhar a inclusão em todas as esferas, públicas, privadas, né, para que as pessoas com deficiência física tenham acesso aos seus direitos, que está dentro da lei brasileira de inclusão, né, que é a LB1, que lá consta direitos ao trabalho, à educação, ao lazer, ao esporte, que hoje, infelizmente, aqui na cidade de Salvador, são poucas pessoas com deficiência que têm acesso ao esporte adaptado. Então, a ABADEF está aqui para estar lutando por esses direitos, alguns já adquiridos e outros em cursos.
Conhecido por ser um espaço democrático, onde acontecem diversas manifestações educativas e culturais, a questão da acessibilidade é uma temática mais que atual. Até que ponto esse é um espaço que realmente é democrático a todos? Várias barreiras estruturais fazem parte do espaço físico do passeio. A pavimentação irregular, sem espaços para a circulação de cadeira de rodas, a ausência de piso tátil e sinalizações em braille. Além disso, a conservação do pavimento e calçadas com pedras soltas e buracos por todo o caminho. Como possibilitar a ocupação cultural desse equipamento social soteropolitano de forma acessível e inclusiva? Como articular a comunidade, o teatro e a associação em prol da construção de um projeto coletivo de acessibilidade? Então, a acessibilidade é algo construído coletivamente. Então, a princípio, nós já temos leis que garantem. Então, se começar a se cumprir as leis, nós já estamos com bastante avanço. Acredito que precisamos ocupar, nós pessoas com deficiência e diversas deficiências, precisamos ocupar espaços de poder, de decisão, ter grupos de trabalho de acessibilidade, com consultoria, porque é isso, a acessibilidade também não pode ser pensada de uma forma homogênea. Por exemplo, para cadeirante é igual para todos. Não, cada cadeirante também tem suas especificidades, por isso que a acessibilidade é construída no encontro. Mas, obviamente, existem certas ações, certas atitudes, certas decisões que abrangem um maior número de pessoas. Então, pensar de que maneira o passeio público pode ter espaços, caminhos, ou uma manutenção realmente efetiva para que pessoas cadeirantes com mobilidade reduzida, pessoas idosas, crianças não se machuquem, que a acessibilidade não é para uma pessoa só ou para um grupo específico. A acessibilidade é algo pensado para para todas as pessoas que usufruem disso. Quando não tem acessibilidade, é que poucas pessoas usufruem, uma grande parte não. Então, entender que a acessibilidade não é algo específico só para pessoas com deficiência, mas que beneficia grande parte da população. Então, eu acho que precisa de uma formação de equipe, acho que a gente precisa estar nesses espaços, sermos secretários, sermos diretores, sermos produtores, enfim, pessoas com deficiência ocupando o máximo de lugar, de espaços possíveis, para que pessoas, obviamente, qualificadas no debate da acessibilidade, no debate do que é a deficiência, porque o conceito de deficiência também vai se atualizando e muitas pessoas ainda ficam restritas ao modelo médico ou apenas a um pouco do modelo social, que pensa nas questões das barreiras, mas mesmo assim pensa que é um estorvo, que é um transtorno, que é gastar dinheiro. Então, a gente vê que na Secretaria de Cultura não se preocupa, nos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, não se preocupa com a acessibilidade, de contratação desse serviço, de contratação de pessoas com deficiência, para estarem junto da equipe de produção, inclusive. Então, eu acho que urgentemente precisamos estar nesses espaços em diálogo com a gestão, porque assim nós vamos entendendo e identificando em cada ponto, em cada lugar, de que maneira a gente pode contribuir, o que pode ser feito. Então, aqui na escola de dança, por exemplo, a minha presença provoca fricções em relação a isso, na questão, inclusive, de currículo, de metodologias, de pensamento da dança, também em relação às questões que eu levanto na minha pesquisa sobre a relação dança-deficiência e capacitismo, mas não pode ser centrado só em mim, sou o único docente com deficiência da casa. Então é isso, quanto mais pessoas tiverem, melhor, e aí eu fico feliz que
estamos conseguindo ter algumas pessoas discentes também com deficiência, que é uma coisa, um movimento, né, mais recente. Durante muito tempo eu era sozinho aqui e agora eu vejo que a gente tem conseguido. Eu acredito que muito em função das políticas, né, afirmativas, das cotas, enfim, que favorecem a presença